Mateus, Marcos, Lucas e João são livros do Novo Testamento? Os livros de Mateus, Marcos, Lucas e João são comumente chamados de os 4 evangelhos, mas, na verdade, são 4 relatos de um evangelho. Os 3 primeiros livros são frequentemente referidos como evangelhos sinóticos, pois apresentam visões semelhantes de Jesus. Todos provavelmente foram escritos antes da destruição de Jerusalém em 70 d.C. O livro de João, por outro lado, pressupõe uma visão um tanto diferente dos demais. O relato de João foi escrito provavelmente depois dos outros 3, por volta do ano 90 d.C., próximo ao fim do primeiro século. Embora os 4 relatos tenham o mesmo propósito básico, revelar Jesus, cada um foi escrito de um ponto de vista ligeiramente diferente, apelando para um público um pouco distinto. Mateus, um ex-coletor de impostos e apóstolo de Jesus, escreveu principalmente para os judeus, citando mais de 100 passagens do Antigo Testamento e usando termos familiares aos judeus, como filho de Davi, Mateus 1, versículo 1. Ele retratou Jesus como um rei que veio para estabelecer o seu reino, colocando uma ênfase especial em Jesus como o Messias e registrando seus ensinamentos, seu reino e sua autoridade. Marcos, João Marcos do livro de Atos, um jovem pregador da era apostólica, parece ter escrito para um público não judeu, omitindo assuntos de pouco interesse para os gentios, como genealogias. Sempre que mencionava a tradição judaica, ele a explicava. Ele registrou a vida de Cristo conforme ele ouviu de Pedro. Marcos pareceu dar mais importância ao que Jesus fez do que ao que ele ensinou, apresentando Jesus como um servo e destacando os milagres como expressão do amor e cuidado do Senhor pelas pessoas. Lucas, Dr. Lucas, que acompanhou Paulo em várias de suas viagens missionárias, incluindo a jornada a Roma, parece ter escrito para um público não judeu. O relato de Lucas foi elaborado para os intelectuais, apresentando Jesus como o Filho do Homem, Lucas 9:10, e dando ênfase especial à sua humanidade perfeita. João, um ex-pescador e o apóstolo amado, provavelmente foi redigido após os outros 3 e possui sua própria ênfase distinta. Ele é algumas vezes chamado de evangelho autônomo. João retratou Jesus como o Filho de Deus, João 20:31, e enfatizou sua divindade. A maioria dos estudiosos da Bíblia sabe que a seção do Novo Testamento da Bíblia começa com os livros de Mateus, Marcos, Lucas e João. Podemos também entender que a origem da divisão entre Velho e Novo Testamentos vem das diferentes línguas em que foram originalmente escritos e traduzidos. No entanto, rotular a parte grega das Escrituras como Novo Testamento pode ser a causa de muitos equívocos na compreensão do ministério terreno de Jesus. Pois, de acordo com as Escrituras, a maioria dessas 4 narrativas da vida de nosso Senhor Jesus pertence de fato ao Velho Testamento. Hebreus 9, 15 e 17 diz: "E por isso é mediador de um novo testamento, para que, interveniendo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Porque onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. Porque um testamento tem força onde houve morte. Ou terá ele algum valor enquanto o testador vive?" Hebreus 9, 15 e 17 explica que foi após a morte de Jesus que o Novo Testamento tomou força. Gálatas 4:4 explica: "Vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei." A lei de Moisés representava a legislação da velha aliança. Conforme Gálatas 4:4, Jesus nasceu e viveu sob a antiga aliança. Não foi antes de sua morte que o Novo Testamento pôde ser disponibilizado, uma vez que a grande maioria de cada livro e todo o ministério terreno de Jesus ocorreu antes de sua morte. Deve-se considerar que esses 4 livros ainda estão no contexto da velha aliança. Isso explica o motivo pelo qual Paulo afirmou que Jesus foi ministro da circuncisão para confirmar as promessas feitas aos pais. Romanos 15:8. Isso também justifica a razão pela qual Jesus operou de acordo com o Velho Testamento. Foi circuncidado. Lucas 2:27. Foi batizado na água. Mateus 3:15. Ensinou o perdão condicional. Mateus 6:14. Ensinou o sacrifício levítico na cura. Mateus 8:4.
instruiu a observância dos mandamentos. Mateus 10, 17 e 19. Recomendou obedecer aos fariseus. Mateus 23, 2 e 3. Participou de dias festivos. Mateus 26, 17. A fim de aprimorar a compreensão das Escrituras, é crucial entender o contexto das passagens que lemos. Portanto, é relevante perceber que os eventos que culminaram na cruz, conforme apresentados em Mateus, Marcos, Lucas e João, estão sob o Velho Testamento.